Então, a sessão de hoje é dedicada ao ganso patola, que é esta ave que está aqui apresentada na imagem. Temos vários aspectos interessantes para falar acerca desta espécie, e o título é O ganso patola e a gripe das aves. Já vou depois explicar porquê, mas aproveitei esta espécie para falar também deste assunto, uma vez que as aves marinhas, não só esta espécie, mas outras aves marinhas também, foram bastante afetadas nos últimos 2 anos pela gripe aviária e, portanto, vamos fazer aqui a ponte entre as duas coisas para falar um bocadinho melhor deste assunto que tem passado muito ao lado quer das notícias, quer da temática das aves selvagens, e, no entanto, é bastante relevante. Ora bem, então vamos começar por enquadrar aqui a família. Esta espécie, o ganso patola, pertence à família Sulidae e à ordem Suliformes. Esta família é composta por 10 espécies, que são estas que aqui estão. Destas 10, temos 3 no género Moros, que são os gansos patolas. Temos 6 no género Sula e 1 no género Papasula, que é o primeiro, o Papasula aboti. Portanto, os Sulas e os Papasulas são alcatrazes, os Moros são gansos patolas. E destas 10 espécies, há 2 que estão ameaçadas, que são estas que têm aqui esta elipse, não é bem uma elipse, mas este boneco cor de laranja, endangered, EN, portanto, que é o alcatraz de Abbott e o ganso patola do Cabo, estão ambos no estatuto em perigo. Os outros 8 não estão ameaçados. São aves marinhas, distribuem-se nos 5 continentes. O nosso é então o Moros baçanos. Posso referir por curiosidade que ocasionalmente aparece por cá o Sulaleucogaster, o alcatraz pardo, que é uma ave oriunda das regiões tropicais, nidifica em Cabo Verde. Em Cabo Verde há bastantes. Tem aparecido agora com uma frequência cada vez maior, praticamente anual em Portugal. Pensa-se até que isto poderá estar ligado às alterações da temperatura do ar, porque quando as águas dos oceanos ficam mais quentes, elas ficam menos produtivas e, portanto, isto pode começar a fazer com que as aves se desloquem mais para norte. Enfim, é uma possibilidade. Há um registro também do alcatraz de pés vermelhos, que é o Sula-Sula, que é este que está aqui em cima. Há um registro em Portugal e há mais um pequeno conjunto de registros na Europa. As outras aves são de outros continentes. Ora bem, então, 10 espécies é o número de membros da família Sulidae. O ganso patola, propriamente dito, aquele que aparece cá, como eu disse, uma ave pertencente à ordem dos Suliformes. Tem um nome científico, Moros baçanos, um comprimento de 87 a 100 centímetros, portanto quase 1 metro, desde a ponta do bico à ponta da cauda. É uma ave relativamente grande. A envergadura é de 165 a 180 centímetros, portanto 1,65 m a 1,80 m, é o tamanho de uma rapina já com um tamanho razoável, e é uma espécie que frequenta exclusivamente mar aberto. Só muito excepcionalmente é que eles ocorrem sem serem mar aberto, nomeadamente nas colónias de reprodução e quando estão, por exemplo, muito debilitados, que acontece às vezes quando são aves feridas ou exaustas, aí aparecem nas praias, por exemplo. Em relação à alimentação, é formada sobretudo por peixes e por vezes moluscos também, como por exemplo chocos. Os peixes são capturados com um mergulho. O tipo de peixe depende naturalmente das regiões onde ocorrem, mas em águas como as portuguesas pensa-se que entre as espécies mais comuns estejam, por exemplo, as sardinhas, as galiotas ou os peixes de agulha, entre outros. Quanto à nidificação, a nidificação é colonial, portanto esta espécie forma grandes colónias e as colónias ficam em ilhéus rochosos, que no caso desta espécie se situam no centro e no norte da Europa e também no Canadá. Portanto, há algumas colónias na América do Norte. A espécie é monotípica, portanto, apesar de haver colónias dos dois lados do Atlântico Norte, não são reconhecidas subespécies. A postura é de um único ovo, que aliás é uma característica a diversas espécies de aves marinhas, portanto a taxa de reprodução é muito baixa, embora depois isso seja compensado com longevidades bastante grandes. Um ovo e a incubação é de 44 dias, portanto 1 mês e meio. Ora, quanto ao nome científico, o que é que isto significa? Moros vem do grego moros, que significa louco. E porquê louco? Porque esta espécie nos locais de reprodução
normalmente é tão tolerante à presença de pessoas, é como se não tivesse medo nenhum, que houve quem considerasse que estas aves eram loucas, loucas por serem completamente inconscientes, dada a aparente indiferença com que eles reagiam à presença de pessoas. Quanto ao bassanos, bassanos é um gentílico que deriva de bass rock. Portanto, bassanos, anos é aqui é um sufixo do lugar, como nós dizemos como existe, por exemplo, no nome marocanos, ou como existe até em português, por exemplo, alentejano ou açoriano, portanto, será no latim anos, bassanos, deriva de bass rock. Bass rock é um rochedo que existe na Escócia, que eu já vou falar mais à frente, e que suporta atualmente a maior colónia mundial de gansos patolas. Portanto, bassanos significa de basse rock. E é curioso que o nome em francês dessa espécie é fou de bassin. Ora, fou é louco, portanto é o louco de bassin, ou de basse. Portanto, os franceses também adaptaram um bocadinho o nome para o idioma francês, uma tradução quase direta do nome científico. Um pouco sobre a identificação desta espécie não oferece grandes dificuldades, é uma ave marinha de grande porte. Temos aqui a imagem da estampa que vem no Birds of Western Palearctic em CD-ROM, e temos aqui então várias imagens, começando pelo número 9. Os números repetem-se consoante as aves estão pousadas ou em voo, mas basicamente temos o 9, 10, 11, 12 e 13. O 9 são os adultos são o corpo essencialmente branco, com as primárias pretas, depois as patas escuras e a cabeça assim amarelada. Podem ver aqui, neste está pousado, depois também aqui neste adulto em voo, aqui outros exemplos de adultos em voo, portanto estes com o número 9, branco por cima, só as primárias, que são as penas de voo exteriores, é que são pretas, por baixo as primárias são pretas, mas as coberturas são brancas. Depois o 10 é um subadulto. O subadulto é uma ave que ainda não atingiu o estado adulto, embora já tenha uma plumagem razoavelmente próxima do adulto, mas ainda tem aqui penas escuras, quer nas secundárias, quer noutras partes do corpo, e a cabeça ainda não tem os tons amarelos. Portanto, podem ver aqui no número 10, começa a ficar com as cores do adulto, isto depois depende do estado, ele muda, mas ainda tem bastante preto em zonas que depois ficam completamente brancas no adulto. É preciso referir que estas aves demoram cerca de 5 anos até atingir o estado adulto. Portanto, nos anos de imaturidade, podemos encontrar diferentes estágios de muda, diferentes padrões de ocorrência. O 12, eu já vou ao 11. O 12 é o juvenil. Portanto, o juvenil que nasceu este ano e que ainda está com as penas com a sua primeira geração de penas, portanto, é todo castanho, com pintinhas brancas, isto no primeiro ano de vida. Depois da primeira muda pós-juvenil, já temos aqui o 12, já começa a ficar um bocadinho mais claro. Portanto, já começa a perder as cores e depois vai ficando com cada vez mais branco gradualmente nos anos seguintes. Finalmente o 13. O 13 é uma cria que ainda está aqui como primogênio. Portanto, uma cria não voadora. Aqui um exemplo de um imaturo. Imaturo, portanto, será ao longo daqueles primeiros 4 anos, quando ainda não atingiu o estado adulto. Já tem a cabeça a ficar amarelada, mas ainda tem muito preto nas secundárias e no corpo, como podem ver. Já tem as primárias escuras, mas depois o resto ainda está assim muito mesclado de escuro e de claro. É normal, como eu disse, vermos todo o tipo de plumagens consoante o estado de muda em que se encontram. Aqui um dos tais juvenis, que ainda não tem grandes mudas, portanto, aquele padrão que vimos ali na estampa, castanho com pintinhas brancas aqui parece ser na ponta das penas, não é? Aliás, aqui estão duas aves aparentemente com a mesma plumagem. Aqui um outro juvenil, neste caso com um peixe que acabou de capturar. E aqui uma cabeça de um adulto em voo, muito perto, e eu pus esta foto para chamar a atenção para um detalhe a que eu irei voltar mais à frente. Reparem na cor da íris. Okay? A ave tem a íris clara, assim de um tom azulado ou esverdeado, pode variar um pouco, mas é uma característica destas aves no estado adulto. Eu não estou a falar do anelo orbital, o anelo orbital também é azul, está aqui à volta, mas estou a falar mesmo da cor da íris. É clarinha. Reparem bem neste pormenor, porque eu vou voltar a isto mais à frente.
Aqui também uma imagem que é razoavelmente frequente nós vermos quando estamos a fazer a observação de aves marinhas a partir da costa. Os gansos patolas umas vezes passam isoladamente, outras vezes passam em bando. Passam assim bandos às vezes, podem ser 5, 10, 20 ou mais. Aqui até podemos ver, por exemplo, que há aqui alguns imaturos. Reparem que ainda tem aqui bocados de preto nas secundárias. Portanto, é frequente haver bandos com idades mistas. Enfim, isto só para dar aqui para ilustrar um bocadinho a variabilidade de plumagens e o tipo de observação que nós fazemos. Como eu disse, não é uma ave que ofereça grandes dificuldades de identificação, é a maior ave marinha das costas portuguesas. Agora, vamos ver a ficha sobre conservação. A espécie não está ameaçada, está list concern, como podem ver aqui no diagrama que eu já tenho passado para outras espécies, portanto é uma ave não ameaçada. O estatuto global é pouco preocupante, o estatuto na Europa é pouco preocupante e o estatuto em Portugal continental é pouco preocupante. Portanto, é uma ave que não tem atualmente estatuto de ameaça, é bastante abundante, a tendência populacional global, assim, de médio prazo até é bastante positiva, está aqui escrito, increasing. A dimensão da população está estimada entre 1,5 milhão e 1,8 milhão indivíduos maturos. Maturos significa adultos, portanto, se nós quisermos a partir daqui estimar o número de casais mundial, isto será metade disto, portanto andará aqui pelos 800, 900 mil casais. Agora, o mapa de distribuição, isto é do site Birds of the World. Então aqui temos duas cores, como habitualmente nestes mapas de aves migradoras, temos a salmão, as zonas de reprodução, e a azul, as zonas de invernada. As zonas, enfim, invernada é zonas de não reprodução, é a área alargada de ocorrência. Ou seja, o que nós vemos é que na época de reprodução eles estão concentrados em áreas relativamente reduzidas, que são as zonas das colónias. E durante o resto do ano podem ter uma área de ocorrência mais alargada. É claro que mesmo durante a época de reprodução nós podemos ver gansos patolas por cá, porque os imaturos que levam 4 ou 5 anos a atingir a maturidade nem sempre regressam às colónias e, portanto, alguns ficam nas zonas de invernada durante os primeiros 2 ou 3 anos de vida e, portanto, é normal nós vermos mesmo em junho ou julho, vermos gansos patolas a passar ao largo da nossa costa. Portanto, podemos ver em qualquer mês do ano, embora em número mais reduzido. Significa que são aves não reprodutoras que andam por cá. Bom, olhando para o mapa, o que é que nós vemos? Vemos uma mancha, talvez a mais extensa aqui em redor das Ilhas Britânicas, portanto, Grã-Bretanha, Irlanda e depois aqui as costas de França. Depois temos aqui Islândia, temos aqui no Canadá, como eu já referi, e depois temos também Noruega e aqui no Mar do Norte. Essencialmente é isto. Não há muitas colónias de gansos patolas, eu penso que já li que são 40 e tal a nível mundial. Elas são algumas gigantescas. Já vamos ver mais em detalhe aqui a geografia disto, mas portanto isto só para terem uma ideia, basicamente é no Atlântico Norte, tanto de um lado como do outro do Atlântico. Como eu disse, a espécie é monotípica, portanto estas populações, apesar de estarem do outro lado, não estão isoladas, até porque sabe-se, através da anilhagem, que há movimentos entre os dois lados do Atlântico. Até posso referir por curiosidade que há coisa de uns, penso que há 50 anos ou assim, foi recapturada na zona do Cabo Raso, perto de Cascais, um ganso patola com anilha do Canadá. E há outros casos de anilhas canadianas recuperadas na Europa. Portanto, há sem dúvida intercâmbios entre os dois lados do Atlântico e tantas populações misturam-se e isso contribui para que não haja assim uma evolução separada. Bom, vamos olhar um bocadinho mais em detalhe aqui para a zona central. Como viram no mapa, é ali em torno das Ilhas Britânicas que se situa o principal núcleo de ocorrência desta espécie. Portanto, vamos aproveitar aqui para conhecer um bocadinho melhor a geografia desta região e eu vou dar um nome a alguns locais, até porque estes locais são relevantes não apenas para os gansos patolas, mas para uma série de outras aves marinhas. Portanto, para quem se interessa por estas temáticas, é bom pelo menos reconhecer os nomes dos principais locais. Então eu marquei aqui com círculos vermelhos as maiores colónias de gansos patolas que existem aqui nas Ilhas Britânicas. Nas Ilhas Britânicas e na Europa, basicamente, porque depois há umas grandes também no Canadá. Ora então, são estas 6 colónias que estão aqui marcadas, das quais 5 no Reino Unido, na Grã-Bretanha, aliás, e uma na Irlanda. E então os nomes são estes. Temos cá em cima, neste arquipélago que já fica para cima
da Grã-Bretanha, as Ilhas Shetland, têm várias colónias, 3 ou 4, que no conjunto fazem 45 mil, eu pus aqui o K para significar os milhares, portanto 45 mil casais, isto são casais. Depois aqui ao pé deste arquipélago, que são as Hébridas exteriores, há aqui uma ilha chamada St. Kilda, que tem 60 mil, é outra colónia muito importante. Depois temos aqui a maior de todas, ao pé de Edimburgo, que é a tal que dá o nome à espécie, que eu há bocado disse que Bassanos vinha de Bass Rock. Bass Rock fica aqui, na costa nordeste da Escócia, e atualmente é a maior colónia do mundo, não era, mas aumentou e agora é, 75 mil casais. Depois aqui na costa ocidental temos 2 colónias, a Ailsa Craig e Firth of Clyde, que no conjunto têm 33 mil casais. Na costa de Gales, aqui no sudoeste, temos outra colónia que se chama Grassholm, com 36 mil casais. E na Irlanda há 2 ou 3 colónias, mas só uma é que tem alguma dimensão, que é aqui no sudoeste, chamada Little Skellig, com 35 mil casais. Quando nós olhamos para o conjunto destas 5 que ficam no Reino Unido, dá cerca de 220, 230 mil, mais ou menos. E depois na Irlanda, 35 mil. Estas são as 6 principais. Depois há aqui uma série de outras, mais pequenas, que eu marquei com círculos brancos. Temos cá em cima das Ilhas Faroé, que pertencem à Dinamarca, mas com 2 mil casais. As Ilhas Orkney, que ficam abaixo das Shetland. Depois Stroop Head, também aqui na Escócia. Bampton Cliffs, que é uma das poucas colónias em Inglaterra, na parte oriental. Depois temos aqui em Alderney. Alderney pertence às Ilhas do Canal, que são aquele arquipélago que tem Jersey e Guernsey. Tem uma ilha mais pequena que é Alderney, que é onde estão os grandes patolas com 7K. E por fim, a colónia mais meridional da Europa, que é a única, ou uma das únicas em território francês, que fica num arquipélago chamado Septil, que tem 11 mil casais. E finalmente a colónia de Heligoland, na Alemanha, que tem cerca de aproximadamente 1000 casais. É uma ilhazinha que fica aqui no Mar do Norte. Portanto, estas são as principais colónias. Não estão aqui todas, há mais algumas colónias de pequena dimensão, mas não são muito relevantes, portanto eu não as marquei aqui no mapa para não trazer muito confuso. Além disso, há colónias mais para o norte na Noruega, na Islândia e no Canadá. Portanto, este é um bocadinho o panorama da localização das colónias, mas como disse, as mais importantes quantitativamente são estas que estão com os círculos vermelhos. Aqui um quadro de um artigo que saiu há cerca de 20 anos, em 2004, que fez um censo das aves marinhas das Ilhas Britânicas, portanto, Grã-Bretanha e Irlanda. Eu marquei aqui, fizeram um censo das aves marinhas todas, mas eu marquei aqui só os gansos patolas, que é o Northern Gannet, e como podem ver, quantitativamente, tanto o Reino Unido, que é tudo, exceto a Irlanda, são 226 mil casais nesta altura, e desses 226 mil, 187 mil estavam na Escócia. Portanto, a Escócia é o principal núcleo de nidificação dos gansos patolas. É onde estão as maiores colónias, incluindo o Bass Rock, St. Kilda e as Shetlands. Depois, na Inglaterra, um número relativamente pequeno, 2.500. Nas Ilhas do Canal, que é onde está Alderney, 5.900. Em Gales, que é a tal colónia de Grassholm, na altura eram 30 mil, agora são 35. Na Irlanda do Norte não há. Na República da Irlanda, 32 mil, que é quase tudo naquela colónia do Little Skellig, que agora terá 33 ou 35. E, portanto, total da Grã-Bretanha, aliás, total do Reino Unido, 226 mil. Se somarmos as da Irlanda, 259 mil é o total das Ilhas Britânicas, e isto à data de 2002. Só para ficarem com uma noção da dimensão, mas, portanto, disto 80%, como podem ver na Escócia. Isto então do artigo de 2004. Entretanto, a BirdLife também publicou há coisa de uns 20 anos uma publicação muito interessante, que é o Birds in Europe, já teve 4 edições isto, o Birds in Europe 2, que saiu em 2004 e que fazia uma estimativa populacional das espécies todas na Europa, publicou este mapa, com as dimensões das setas têm a ver com a dimensão da população, e se a seta está a subir significa que está a aumentar. E tem aqui um resumo por país, como podem ver, os números são mais ou menos coincidentes com aqueles que nós vimos, 226 mil casais no Reino Unido, na Irlanda 33 mil, e depois nos outros países, Islândia, que fica lá em cima, 25 mil, França 16 mil, Noruega 4 mil, e depois Ilhas Faroé 2 mil, Alemanha 70, que são aquelas da Heligoland, e na Rússia há uma pequena colónia que eu penso que é cá em cima no Ártico, não tenho a certeza, penso que é no Ártico, mas com 50, 60 casais. Portanto, isto era a situação em 2004. Entretanto, eu pus-me aqui a tentar obter números mais atualizados e descobri uma coisa estranhíssima. Porque em 2015 saiu o Livro Vermelho Europeu e a BirdLife publicou algum material de apoio quantitativo, e no Livro Vermelho Europeu eu encontrei este quadro. E este quadro fez-me uma tremenda confusão.
Porque nós olhamos para aqui e vemos, houve aqui uma coisa que fiquei aqui a olhar, ainda hoje estou a tentar compreender isto, que é República da Irlanda 400 mil. Isto não é possível, porque os outros países são todos mais ou menos estáveis, França com os 20 mil, Ilhas Faroé 2 mil, Alemanha 400, Islândia 30 mil, até o Reino Unido nos 220 mil, na Irlanda 400 mil, de repente, com 59% da população europeia. Eu descobri isto só esta semana, não consegui ainda perceber, já fiz alguns contactos com observadores ingleses e irlandeses, que me confirmam que na Irlanda a principal colónia é a tal de Little Skellig, com 35 mil. Portanto, eu não consigo entender o que é isto. Não sei se é um engano e se queriam escrever 40 mil e se saiu aqui um zero a mais, ou e se isto calculou automaticamente os 59%. Eu acho este número um bocado absurdo. Não, acho que não faz sentido, porque se houvesse 400 mil casais na Irlanda, de repente. Mas só que depois eles fizeram a soma e a soma da Europa, em vez de estar, reparem, no slide anterior, isto estava 300 mil na Europa, 300 mil casais, e agora, quando olhamos para aqui, de repente passa para quase 700 mil. À pala da Irlanda. Que estes, eu até agora, para as pessoas com quem eu falei, estes números na Irlanda não correspondem à realidade. Portanto, mas isto está publicado no Livro Vermelho Europeu. Depois, quando sai o segundo Livro Vermelho Europeu, que saiu em 2021, o total para a Europa é dado como 822 mil, mas isto aqui são indivíduos, não são casais. Casais aqui seria 400 mil. Mas aqui não dão qualquer detalhe por país. Portanto, destas compilações de números, eu fiquei assim um bocadinho sem perceber muito bem o detalhe de cada país, nomeadamente a questão dos números da Irlanda, que neste momento para mim são algo que eu não consegui ainda determinar quais são os valores corretos. Mas fiz aqui um quadro resumo a comparar estas estimativas. O Birds in Europe 2 da BirdLife em 2004 aponta para 300 a 310 mil casais na Europa, população europeia. O Livro Vermelho Europeu de 2015, de repente, isto dá um pulo para 683 mil casais, e no Livro Vermelho Europeu de 2021 fala em 822 mil indivíduos. Portanto, há aqui umas variações que me parecem demasiado grandes, até porque se isto tivesse aumentado aqui para o dobro, se tivesse havido esta explosão populacional em 10 anos, não aumentava só na Irlanda, aumentava em todo o lado, que é o normal. Quando uma espécie está a expandir, aparecem montes de novas colónias. Não há um país em que de repente multiplica por 10 e os outros países fica tudo estável. Portanto, não sei, acho que não faz muito sentido, mas estou a tentar esclarecer isto, não consegui esclarecer a tempo do webinário de hoje, mas não quis deixar de partilhar os números com vocês, para chamar a atenção que quando nós vemos números estranhos, às vezes pode haver aqui enganos e neste caso temos de tentar perceber o que é que está a passar. Bom, vamos continuar. Deixamos agora a questão dos números. Vamos falar um bocadinho melhor daquela colónia que é a maior da Europa e a tal que dá o nome à espécie, que é Bass Rock. Bass Rock fica então aqui na costa leste da Escócia, um bocadinho a leste da cidade de Edimburgo. Está aqui, portanto, aqui onde está tem aqui esta espécie, esta baía, né? E então, Bass Rock é um rochedo com este aspecto. Um rochedo bastante grande e escarpado. Isto tem uma longa história. Isto já foi um ermitério há muitos séculos atrás. Isto não fica muito longe da costa, fica assim a alguns quilómetros da costa, para aí uns 5 ou 10. Já foi um ermitério, já foi um castelo. Aliás, estas ruínas que aqui estão também provavelmente remontam a esse tempo. Já foi usado como prisão também. Portanto, já teve diversas utilizações. Isto atualmente é uma ilha privada, pertence a um baronete, não sei de onde. E estas pintinhas brancas que vocês veem aqui, isto é tudo gansos patolas. Aliás, todas essas pintinhas a voar é tudo gansos patolas. Esta ilha tem 75 mil casais de gansos patolas, portanto dá 150 mil. Além de ter outras espécies de aves marinhas, mas os gansos patolas são assim a grande estrela deste local. E como eu disse, é daqui que deriva o nome da espécie. Aqui uma fotografia que eu encontrei no outro site, que mostra uma vista parcial da colónia. E uma das características das colónias de gansos patolas é que os ninhos estão todos uns em cima dos outros, chega a estar a menos de 1 metro de distância, às vezes, entre ninhos. Aquilo é uma densidade absolutamente incrível de ninhos. E eu até já uma vez li, já não me lembro onde é que eu li, mas que os gansos patolas vão pescar e quando voltam à terra, eles localizam o ninho, vão diretos ao ninho, eles sabem exatamente onde é que está, não têm que andar ali à procura, sabem exatamente onde é que é o sítio do ninho e vão lá parar direitinhos, apesar disto estar aqui com uma densidade absolutamente incrível. Ora, há muitos anos que se anilham gansos patolas e isso tem permitido estudar os seus movimentos. E uma das coisas que se tem conseguido saber é que
os juvenis migram mais que os adultos. E então, estes mapas são tirados de um livro que eu tenho cá muito interessante, que é o Migration Atlas of the Birds of Britain and Ireland. E eles aqui, no caso, esta espécie tem 3 mapas. O primeiro mapa diz respeito às recuperações de aves no seu primeiro ano de vida. Ou seja, aves que foram anilhadas e que foram recuperadas com menos de um ano de vida. São 908 indivíduos. O segundo mapa é imaturos, portanto é do segundo ao quarto ano de vida, já não são juvenis, já são imaturos. E o terceiro mapa diz respeito àquelas que são recuperadas já com 5 anos ou mais, portanto os adultos. Ora, o que nós vemos é que os juvenis, portanto, anilhados nas ilhas britânicas, os juvenis descem para aqui abaixo, vão até ao Senegal e à Guiné-Bissau, entram uma série deles no Mediterrâneo, aliás, sabe-se que até os adultos entram no Mediterrâneo, os gansos patolas entram no Mediterrâneo, embora eles vão principalmente até a Itália. Depois, para lá de Itália, já são mais escassos, embora possam ir até ao Médio Oriente. Mas os juvenis são recapturados aqui por toda a costa europeia e depois pela África, para aqui abaixo até ao Senegal. Quando chegamos aos imaturos, continua a haver muitas recuperações nas costas europeias, mas as recuperações nas costas africanas escasseiam, são muito menos. E quando falamos dos adultos, as recuperações são quase todas nas costas europeias, há muito poucas no Mediterrâneo e pouquíssimas nas costas africanas. Portanto, os juvenis têm propensão para fazer migrações mais longas. Há um outro gráfico que aparece neste livro que mostra o afastamento em graus de latitude, aqui, portanto, 0 é o local da anilhagem, e depois isto é graus de latitude para sul, deslocamento. Para terem noção, 1 grau de latitude corresponde a 110 km, mais ou menos. Portanto, 5 graus são 550 km e 10 graus são 1100 km. E então, a linha azul são os primeiros invernos. Desculpem, a linha cinzenta. Estes podem descer até 20, 30, 35 graus de latitude. Ou seja, 3.000 e tal quilómetros. A vermelho são os imaturos descem menos, descem até 10, 15 graus, não mais. E os adultos são os que descem menos de todos, descem 0 a 5 graus. Ou seja, eles aqui fizeram, em vez de representar sob a forma de um mapa, agregaram por classes etárias e efetivamente confirmaram aquilo que os mapas já mostravam, que é os imaturos tendem a descer muito mais e sobretudo aqueles que descem até às costas africanas são principalmente imaturos. Ora, como eu disse, os juvenis são muito anilhados e depois há muitas recuperações de aves também encontradas mortas e isso também permite determinar as causas de mortalidade. Há uma série de fatores de ameaça que estão elencados para esta espécie. Uma delas muito relevante é o abate e captura. Aliás, historicamente os gansos patolas eram muito menos abundantes que hoje porque eles eram muito perseguidos em parte por causa do consumo de carne e de ovos e também para obter as penas. Hoje em dia são menos perseguidos, embora ainda haja quem os mate, mas as colónias são protegidas, mas no passado foi um fator muito importante. Depois outros fatores de ameaça que estão identificados, os pesticidas e outros contaminantes, nomeadamente também o crudo, obviamente, a ingestão de plásticos e de chumbo, embora o que se sabe é que nem há assim tanta mortalidade por ingestão de plásticos, mas sabe-se que nas colónias, nos ninhos, aparece toda a espécie de materiais de plástico. Depois, colisões com estruturas ou objetos são um fator de risco, nomeadamente aquelas plataformas de produção de energia offshore, de energia eólica. Redes de pesca é um fator bastante importante, eles ficam muitas vezes presos em redes de pesca quando estão a mergulhar. Depois, a degradação do habitat de reprodução não é um fator tão relevante hoje em dia, uma vez que as colónias estão protegidas. A perturbação dos locais de reprodução também já foi mais relevante no passado. Hoje em dia existem restrições de acesso às colónias. Agora, os estudos de anilhagem, eles próprios podem também causar algum impacto, porque está ali a manusear as aves, naturalmente. Portanto, são fatores de ameaça que estão identificados, embora, apesar de tudo, a população está a evoluir favoravelmente e por isso pensa-se que nenhum destes fatores seja crítico. Para além disso, não está aqui elencado, mas o aquecimento das águas do mar poderá também levar a alterações do padrão de migração e de alimentação destas espécies. Ainda no Atlas que eu referi, no Atlas da Migração, eles fizeram um outro gráfico sobre as causas de morte em que foram encontradas aves com anilhas, portanto, aves anilhadas. E então viu-se que 34% das aves, das fatalidades, disseram respeito a capturas acidentais. Estamos a falar, por exemplo, das tais aves que ficam presas em redes de pesca.
E depois, deliberately taken by man portanto, abate intencional, é quando as aves são capturadas, porque continua a haver casos de captura ilegal, não só na Europa, mas também em África, e, portanto, nestes casos entram para essas estatísticas. Depois, problemas relacionados com poluição, contaminantes e outras causas. Portanto, estes são os principais fatores das aves que foram recuperadas com anilha. Agora, falando um bocadinho da situação em Portugal, esta espécie, como eu disse, aparece em Portugal ao longo de todo o ano. Porquê? Porque nós temos por cá imaturos que podem ser vistos mesmo durante a época de reprodução, são aves não reprodutoras que ficaram por cá, e portanto este gráfico que nós vemos é que tem aqui uns mínimos de cerca de 1, 2% na época dos ninhos, portanto abril, maio, junho, e depois aumenta e tem os seus máximos aqui no outono, principalmente outubro, novembro. Depois diminui um bocadinho no inverno, talvez porque no outono estejamos a apanhar aves em passagem que vão para o Mediterrâneo ou para a África, daí ter este pico. Agora, há aqui uma coisa curiosa neste gráfico, que é este gráfico parece estar assim em dentes de serra. Né? Parece que na primeira semana de cada mês, se repararem, há um pico mais elevado do que no resto do mês. Há uma explicação para isto. Isto tem a ver com a forma da amostragem. É que há um programa da CPEA, que já existe há muitos anos, que é os dias RAM, que são os dias, no primeiro sábado, salvo erro, cada mês, é feita uma monitorização de aves marinhas em diversos pontos da nossa costa. Só que essa monitorização é feita com uma série, em vez de ser uma lista única, são uma série de listas que são feitas por períodos de, não sei se é de meia hora ou o quê, e, portanto, quando há estas sessões de observação, há uma série de listas feitas nos mesmos locais, várias listas no mesmo dia em vários pontos do país. O que significa que no primeiro sábado de cada mês, a frequência da observação desta espécie é maior do que no resto do mês em que não há este esforço. E, portanto, no início de cada mês, ou seja, este tipo de esforço que acaba por acontecer sempre nos mesmos dias do mês, acaba por provocar, ter aqui um efeito na frequência da observação desta espécie e isto acaba por se refletir no gráfico. Portanto, estes picos que existem sempre no primeiro sábado de cada mês correspondem exatamente a esse esforço acrescido, ou seja, no primeiro sábado a proporção de listas feitas a olhar para o bar é maior do que no resto do mês. E tem este efeito do gráfico. Eu estive a comparar com o gráfico para a Espanha, o gráfico para a Espanha tem um padrão semelhante, mas não tem os dentes de serra porque não existe um programa assim nos primeiros dias do mês. E às vezes, dependendo da dimensão da amostra, pode de facto ter estes efeitos um bocadinho estranhos no gráfico. Agora, se nós ignorarmos os dentes de serra, o padrão está cá, parece um U, né, com o mínimo em abril, maio, depois começa a aumentar a partir do verão e tem os seus máximos aqui nos últimos 3, 4 meses do ano. Bom, agora falar da outra parte que eu disse que tinha a ver também com o tema desta sessão, que é a parte da gripe aviária. A gripe aviária, e já vamos perceber a relevância disto no contexto desta sessão. A gripe aviária é uma doença de que se ouve falar há muitos anos, mas que nos últimos 2 anos teve especial impacto. A gripe aviária é uma gripe do subtipo H5N1 e que vulgarmente é designada gripe das aves. Portanto, é um subtipo de vírus da gripe A que pode causar doença em humanos e em muitas outras espécies animais. É uma estirpe adaptada a aves chamada HPAI-A-H5N1. O HPAI significa Highly Pathogenic Avian Influenza Virus of Type A of Subtype H5N1. Em português será vírus de gripe das aves altamente patogénico do tipo A, subtipo H5N1. Portanto, é o agente causador desta gripe, que vulgarmente é conhecida como gripe das aves. Esta definição foi copiada da Wikipédia, só para vos dar aqui o detalhe técnico. Atenção a isto do HPAI, do Highly Pathogenic, portanto, o altamente patogénico, porque há duas variantes. Há a gripe altamente patogénica e a gripe pouco patogénica. A gripe pouco patogénica não tem este efeito mortal, embora possa servir de agente de transmissão também, mas o HPAI é aquele que pode causar os maiores danos e que pode levar à mortalidade de um grande número de indivíduos. E é este que nos últimos 2 anos esteve presente em grande intensidade. Portanto, isto só para contextualizar aqui a definição daqui da gripe aviária. Ora bem, eu encontrei este gráfico, isto não tem a ver com aves selvagens, isto tem a ver com aves domésticas, porque a gripe aviária, como imagino que já tenham visto nas notícias, também atinge muitas as aves domésticas, como galinhas, patos, perus, etc. E no Reino Unido, como noutros países europeus, nos últimos 2 anos apareceram imensos casos de gripe aviária e isso levou à necessidade de aplicação de medidas sanitárias. E este gráfico,
que tem a ver então com aves domésticas, tem aqui linhas de 3 cores, em que a linha rosada ou vermelha é o número de casos, que, portanto, como veem, teve praticamente a zero até 2020 e depois em 2021 é que aumentou. E a linha verde é o número mortes, de mortes portanto, de aves que morreram por gripe das aves. E depois tem a linha azul, que é o disposed of. O disposed of, neste contexto, significa se são aves que foram abatidas. Nós de vez em quando víamos notícias a dizer que foram abatidos não sei quantos milhões ou não sei quantos milhares em determinados países. São aves abatidas ou porque estavam infectadas ou porque tinha havido um foco e elas estavam potencialmente infectadas. E o que nós podemos ver é que, mais uma vez, até 2020, ou esta linha estava a zero, ou então atingia valores aqui na ordem dos 100, 200 mil. E de repente, em 2021, isto disparou para mais de 2 milhões e em 2022 passou para mais de 3 milhões. Estas notícias apareceram assim muito pela rama na comunicação social, porque, como nós sabemos, em 2021 os noticiários estavam dominados por outra doença chamada Covid. E, portanto, a gripe aviária, embora tenha havido aqui um surto gigantesco, que foi o maior surto na Europa, de que há memória, isto passou para segundo plano, porque o Covid, obviamente, dominava a atualidade. Mas este surto de gripe aviária foi uma coisa de proporções absolutamente inéditas. Este gráfico refere-se às aves domésticas, só que isto atingiu também fortemente as aves selvagens, e foi por isso que eu trouxe este tema aqui. Ora, há vários sites que falam disto, e um dos sites, que é o seabird.org, fala do aparecimento da gripe aviária nas colónias de aves marinhas na Escócia, que, como já vimos, são importantes. Então ele diz o HPAI, que é o tal sigla que eu falei há pouco, que é a gripe aviária altamente patogénica, foi detectada nas aves marinhas escocesas pela primeira vez em colónias de Great Skew. A Great Skew é o moleiro grande, portanto, o Stercorarius skua. Em colónias nas Shetland, Orkney e St. Kilda. Vocês agora já sabem onde é que é isto, porque há um bocadinho mostrei no mapa. Portanto, são aquelas ilhas lá mesmo para norte da Escócia, para norte e para oeste. Portanto, foi em 2021, no final da época de nidificação, que foram detectadas nestas ilhas, Shetland, Orkney e St. Kilda, primeiro em moleiro grande. Mas depois, em 2022, isto começou a ser detectado noutras espécies de aves marinhas, incluindo nos gansos patolas. Primeiro também cá em cima, mas em meados de junho chegou à maior colónia, que foi de Bass Rock. E além disso atingiu um monte de outras espécies de aves marinhas, de patos e de gansos. Portanto, houve 70 ou 80 espécies diferentes que foram afetadas pela gripe aviária. Mas isto atingiu os gansos patolas e a colónia de Bass Rock também foi atingida. E eles dizem aqui no segundo parágrafo, o LPAI, que é o tal que é menos patogénico, já circula nas populações de aves selvagens em níveis baixos há muitos anos, enquanto que o HPAI é uma ocorrência relativamente recente em aves selvagens e é mais comum em poultry settings, portanto, nas aves domésticas. Portanto, aparentemente, nestes 2 anos, esta variante, esta HPAI, atingiu as aves selvagens e aí foi brutal, porque houve montes de colónias das mais variadas espécies que foram dizimadas com esta gripe aviária nos últimos 2 anos. Então, como eu disse, chegou a Bass Rock em junho de 2022. E graças às câmaras câmaras web que estão instaladas no local, foi possível detectar que estava a haver, foi assim que se detectou que havia gansos patolas mortos. Então, temos aqui uma imagem da câmara web em abril de 2021, quando a colónia de Bass Rock estava em plena atividade, vemos aqui à esquerda, e em 2022 a densidade é muito mais baixa e eles, através da câmara, perceberam que havia muitas aves mortas e então mandaram uma equipa ao local, recolheram 2 cadáveres, levaram para a análise laboratorial e, após a análise, confirmou-se que era o HPAI. E foi aí que se confirmou aquilo que se temia, que era os gansos patolas de Bass Rock que estavam a morrer de gripe aviária. E as estimativas posteriores que apareceram é que cerca de 1/4 das aves desta colónia morreram na sequência deste surto. 1/4, uma colónia com 75 mil casais. E houve também grandes danos noutras colónias. Portanto, não foi só neste, e não foi só nos gansos patolas. Estou a falar dos gansos patolas, mas isto atingiu uma série de espécies.
Houve várias notícias que saíram lá fora relacionadas com isto, por exemplo, no Bird Guides, que é um site inglês, em junho de 2022, huge concern for UK seabird as bird flu continues to spread. Portanto, grande preocupação com as aves marinhas do Reino Unido à medida que a gripe aviária continua a espalhar-se. E temos aqui imagem de gansos patolas que apareciam também mortos nas praias, aqui uma imagem de um moleiro grande que foi uma das espécies mais atingidas. As perspectivas mais pessimistas chegavam a dizer que a espécie se iria extinguir. Penso que não chegou a tanto, mas a população diminuiu imenso, a população desta espécie nos últimos 2 anos, que é uma espécie que também as colónias de reprodução estão concentradas na Escócia. Aqui uma notícia já do final de agosto, agora a falar da colónia de Grasholm, que eu referi, fica em Gales, portanto no sudoeste da Grã-Bretanha. Em agosto, portanto, a gripe começou lá em cima, depois começou a descer, já estava em Grasholm. Cá está novamente o HPAI, portanto a variante altamente patogénica, e eles aqui colocaram uma imagem da colónia de Grasholm e marcaram a vermelho, as pintinhas vermelhas são tudo adultos e crias que estão mortos, que foram identificados aqui. Havia aqui, e depois ainda por cima reparem, isto é altamente contagioso, como vocês já viram, estas colónias, as aves estão todas umas em cima das outras, portanto, distanciamento social é coisa que aqui é inexistente, e, portanto, quando uma doença desta natureza chega a uma colónia em que as aves estão todas umas em cima das outras, não admira que depois haja enfim, aqui uma taxa de mortalidade muitíssimo elevada, e foi isto que aconteceu em diversas colónias. Entretanto, chegamos a 2023, as perspectivas eram muito pessimistas para 2023, temia-se o pior, até porque 2023 continuou a haver imensas colónias de aves marinhas atingidas, de alcídeos, portanto, tordas, papagaios do mar, airos, garajaus, gaivotas, mas surpreendentemente a colónia dos gansos patolas de Bass Rock recuperou. Portanto, ao contrário do que aconteceu com outras espécies de aves marinhas, no caso dos gansos patolas, que tinham sido muito atingidos em 2022, parece que este ano a gripe aviária lhes passou ao lado. E então, uma notícia de julho deste ano dava conta que a maior colónia de gansos patolas de Bass Rock parece estar a recuperar depois de ter sido devastada pela gripe das aves. Isto segundo declarações de alguns cientistas. Portanto, tem aqui depois o detalhe a dizer que, aliás, esta colónia era muito mais pequena em 1960, só tinha 4.000 casais, porque, como eu referi, no passado eles tinham sido muito perseguidos e agora são protegidos, para um máximo de 75.000 casais até o ano passado, porque depois o ano passado diz aqui que a sobrevivência dos adultos foi 42% mais baixa do que nos anos anteriores por causa da gripe das aves. Portanto, não sei se há estimativas atuais, mas aquilo agora andará pelos 50.000. Só que agora aconteceu foi uma coisa muitíssimo curiosa, porque, entretanto, obviamente, esta situação tem estado a ser acompanhada e foi feita uma descoberta muitíssimo surpreendente. É que os gansos patolas que sobreviveram, que apanharam a gripe das aves e sobreviveram, a cor dos olhos mudou. Isto parece assim uma coisa surreal, mas tem estado a ser estudado. Recordam-se que eu há bocado mostrei-vos numa foto, chamei a atenção para o facto da íris ser azul. Pois então esta notícia, que é deste ano, diz assim: as íris dos gansos patolas que sobreviveram à gripe aviária passaram de azul para preto. Então aqui 2 fotografias em que em cima a cor tradicional, em baixo a cor preta. E foram feitos já estudos em que, num dos estudos, eles foram a uma das colónias, recolheram amostras em 18 indivíduos aparentemente saudáveis e fizeram um teste para ver se eles tinham anticorpos relativamente à gripe aviária. Desses 18, descobriram que havia 8 que tinham anticorpos para a gripe aviária, ou seja, que tinham sido infectados, e desses 8, 7 tinham olhos pretos. Isto foi o que eles descobriram. É claro que, enfim, este fenómeno é uma coisa completamente nova, nunca se tinha visto tal em aves selvagens. Certamente será um assunto que terá que ser estudado mais a fundo, porque é uma descoberta que surpreendeu toda a gente, só se aperceberam disto este ano, porque não era conhecido gansos patolas com olhos pretos no passado. Aqui nesta outra notícia encontrei esta foto curiosa de um ganso patola que parece ter um olho de cada cor, portanto, eventualmente esta alteração só terá afetado um dos olhos.
é sem dúvida, como disse, uma descoberta surpreendente que terá ainda que ser mais bem estudada nos últimos anos, mas, pelos vistos, isto será um efeito secundário que será uma resposta à gripe das aves, mas que ao mesmo tempo terá permitido às aves sobreviver. Porque é que isto se manifestou na alteração da cor da íris é algo que provavelmente ainda não estará completamente esclarecido. Vou, para terminar, mostrar aqui então a ficha síntese sobre o ganso patola. O ganso patola, como vimos, nidifica no Atlântico Norte, tanto no Canadá como nas Ilhas Britânicas e noutros países à volta do Atlântico. Vimos que as maiores colónias estão nas Ilhas Britânicas, principalmente na Escócia, que é quantitativamente a região mais importante para esta espécie. Vimos que a maior colónia do mundo, com 75 mil casais, é a colónia de Bass Rock, que é de onde deriva o termo bassanos, que faz parte do nome científico. Vimos que as estimativas populacionais variam bastante, nomeadamente aqueles valores da Irlanda, que têm uma amplitude tão grande que é algo que eu ainda estou a tentar esclarecer, porque não consegui entender de onde é que vem aqueles 400 mil. Vimos que ocorrem águas portuguesas durante todo o ano, embora seja mais abundante nos últimos meses do ano, que é o período de invernada. Também vimos que os juvenis migram mais que os adultos e com mais frequência atingem os mares tropicais. Ficámos a saber que o ganso patola foi fortemente afetado pela gripe aviária durante a época de reprodução de 2022, mas que as populações recuperaram em 2023 nas maiores colónias, sendo que muitas das aves atingidas pela gripe aviária, após terem recuperado, ficaram com os olhos pretos. Era isto que eu vos queria apresentar. Espero que tenham gostado, ficando a saber um pouco mais acerca do ganso patola, por um lado, e sobre esta doença que tem atingido as aves marinhas, que é a gripe aviária, por outro. Fico à disposição para todas as vossas questões. Muito obrigado.